Fala aí, pessoal, vamos ao serviço. Eu quero começar agradecendo o pessoal aí que faz parte da família espartana, que está sempre dando um apoio pra gente, o pessoal que está nas lives com a gente, junto com a gente, aguentando o tranco. E para quem está chegando, quer se chegar, chegue com calma, que será muito bem recebido. Eu conto aqui histórias da minha vida profissional, em alguns momentos, até lá na live, pela nossa brincadeira, frágil brincadeira, algumas pessoas ficam até se questionando, né? O Alexandre é duro, o Alexandre é firme, e eu brinco, né? Que eu estou tentando educar os jovens, né? Transformar eles mais fortes. Então eu tenho muitas histórias aqui de obra que eu já contei, algumas soltas, outras em algum momento. Alguém que me acompanha pode achar que eu estou repetindo, mas eu estou trazendo algumas histórias com alguns detalhes que ficaram para trás para o pessoal novo que está chegando, que as pessoas acabam não procurando seus vídeos. Aí já te encontram cascudo e querem saber da onde você ficou tão cascudo. Eu fiz uma série aqui dizendo que eu não fico aqui falando a parte bonita, o glamour do YouTube. Eu fico aqui contando a parte um pouco mais feia, que é a parte real. Nem tudo é feio, mas muita dela é feia. Ambição, trairagem dentro da obra. Porque quem chega no setor de obra e vê aqueles youtubers grandes, que eles são exemplos. Por que você fala tanto de youtuber grande? Pô, eu não tenho como falar de um canal que ninguém está vendo, porque ele não serve ainda de exemplo. No futuro ele servirá, né? O pai dá o exemplo para o filho, não o filho para o pai. Uma criança está aprendendo, ela não está ensinando. Então eu vejo aqui uma alegria, uma amizade, né? Que não é real. E a gente que é da obra sabe, não é porque aconteceu comigo, acontece no mundo da obra. Então eu vou omitir algumas pessoas, alguns fatos, por questão de preservar essas pessoas, mas vou contar uma história. O que nos torna tão duro? O que nos faz apegar a Deus? Né? Me pergunto, eu não falo nesse canal sobre religião, mas eu posso dizer para vocês que eu acredito em Deus com toda a força do mundo, porque eu sou um exemplo de que Deus existe e você só vai, e só acontece o pior quando Deus quer. Então hoje eu vou contar uma história da obra, que ela simplesmente... quando a pessoa do outro lado que escuta é religiosa, ela vem com uma passagem, ela fala ali um momento de fé, de reflexão para mim, mas saiba que Deus está com todos nós, independente da religião. Então eu vou contar uma história dentro da obra que, se não for Deus, eu queria que alguém me explicasse, né? Uma vez eu contei um outro lado de como eu consegui esse trabalho e a pessoa falou assim, foi pura sorte. E eu respondi a ela, não, eu estava preparado para quando a sorte batesse. E hoje eu vou contar o final desse serviço que eu peguei. Eu peguei uma série de condomínios para fazer, foram muitos, né, casas padrão de classe média. Então eu tinha muita gente trabalhando para mim, aonde tem muita gente, ainda mais de obra, existe o olho grande, a ambição, as pessoas acham que pode ocupar o seu lugar, porque você nunca deve se preocupar com quem está longe, porque você, por ele estar longe, ele não sabe das suas coisas. Você se preocupe com quem está perto de você, quem trabalha em volta de você, quem está próximo a você. É aí que mora o perigo. E no YouTube, por isso que eu falo, tudo serve de exemplo. No YouTube é a mesma coisa. Ah, o fulano do canal tal não gosta de você. Parabéns. Ele não me incomoda, porque ele é meu público fiel. Um amigo pode assistir um vídeo meu e esquecer de dar um like. Um inimigo não esquece de dar o dislike. Então eu não fico preocupado com os inimigos, eu fico preocupado com um amigo. Então a história que eu vou contar é o seguinte. Esse condomínio ficava no alto de uma rua, enquanto tinha um condomínio sendo construído um pouco depois do nosso, embaixo da rua, quase no mesmo ritmo. O nosso era de mais casas, eram mais casas e o de baixo eram menos casas. O projeto do de cima foi copiado pelo de baixo. Assim, a forma, quando você olhava da rua, era o mesmo desenho de obras. Uma foto você dizia que era a mesma obra. Foi feito de propósito, vocês vão entender por quê. Aí é marketing. Porque a nossa de cima tinha o dobro de casas da de baixo. Mas quem olha na entrada era do mesmo tamanho. Então, eles, mesmo começando depois, conseguiram alcançar o andamento da nossa obra, mais ou menos. Porque a gente estava fazendo o dobro de casas do que eles. Isso é importante guardar. Então, chegou a fase que já estava a fachada sendo pronta para começar a receber os visitantes para vender as casas. Então, a gente pintava, sei lá, de azul. Era uma pintura provisória só para ficar um negocinho direito para receber o pessoal. Na obra de baixo eles pintavam de azul, porque isso, o pessoal que eu trabalhava era mais forte, anunciava em vários sites, rua tal, endereço tal, e botava uma foto.
E quando a pessoa ia chegar nessa rua, primeiro tinha que passar nessa obra. Se você tivesse só com a imagem da foto na cabeça, você parava na deles, porque era igualzinha, e era na mesma rua. A distância assim de uns 70 metros. Então você parava na dele. E eles faziam lá a propaganda deles com um porte menor do que a nossa, que era um porte de propaganda muito maior. Então, a gente pintava de azul, eles iam lá e pintavam de azul. Aí quem estava me contratando chegava para mim com a lata de tinta, que era só a fachada, a lateral, a casa não ficava de frente, era a lateral do condomínio que aparecia para a rua. Aí ele vinha para mim e falava, ó, tá aqui, pinta de amarelo, porque ele pintou de azul. E no mesmo dia, gravem isso, no mesmo dia, tinha muita gente trabalhando, eu parava a equipe e pintava aquela fachada grande de amarelo. Passava no outro dia, ele ia lá e pintava de amarelo. Isso aconteceu umas 2 vezes. E eu, no mesmo dia, pintava até mesmo porque estavam vendo gente visitar. Eu ia tomar esporro dos meus superiores e eu queria agradar. Você está no serviço, você quer agradar. Um belo dia eu tô lá, eu fazia turno de manhã e de noite. E meu patrão chegou, falou, ó, ele pintou da mesma cor de novo. Tá aqui as tintas, bota verde, muda de novo. Um rapaz que trabalhava para mim, que tomava conta da equipe, falou, ó, paro lá, mando parar lá 2 lá para pintar. Falei, não. Ele, pô, mas você sempre pinta? Eu falei, não, mas não tinha outras coisas para fazer. Falei, amanhã eu vejo isso. E não vi naquele dia. Chegou o dia seguinte, o pagamento lá eram 56 funcionários, vamos dizer assim, sem falar valores. Era um valor muito alto. Daria para comprar um carro popular por semana de pagamento do pessoal. Então, eu não fazia nessa... Eu sei que a galera vai pensar, por que essa transação não era feita de banco? Não importa, não era. Essa transação era feita em dinheiro vivo, o pagamento deles. E vinha em dias aleatórios, tá? Podia ser numa sexta, num sábado, numa quinta, era uma quarta. O pagamento chegou, o patrão me chamou lá dentro de uma das casas, eu entrei, a gente contou o dinheiro, aguardei, era o tempo de eu vim em casa, aqui no caso, eu vim em casa e separava o que era meu, o que era dos caras, botava em envelope para fazer o pagamento no dia certo. E contar com calma, não fazer besteira, não era ali na obra, eu só recebi. Cada vez a gente recebia num lugar, nesse dia eu recebi dentro da obra. Passado 15 minutos que o patrão tinha ido embora, eu estava na casa 1, eu estou sentado no pé da escada e vejo um rapaz que trabalha para mim passando rendido por uma pessoa. Eu subi para o 3º andar, eu tinha como sair dessa obra, porque eu tinha uma rotinha de fuga por cima, mas esse rapaz que estava rendido era um cara muito ligado a mim. Então eu pensei, pô, se eu fizer isso, os caras já vieram certo. Não tem mais, né? Ou eu decido o dinheiro, ou eu decido a vida do companheiro. Como ele era muito amigo meu, eu não pensei 2 vezes, eu fiquei. Pensei, mas eu falei, não, vou ser homem e vou ficar. Fiquei. E quando o rapaz chegou para pegar o dinheiro, eu tive, no momento, uma reação lá com ele e tal, entramos em luta corporal e perdi. E aí o que acontece? Ele pegou e disparou com o revólver 2 vezes em mim, 2 vezes a arma dele falhou. Mas ele pegou, ele conseguiu me levar o dinheiro e fugiu. Ele fugiu, eu lá de cima do terraço vi um carro pegando ele e levando. Até aí você falou, pô, um assalto que o cara levou o dinheiro e você escapou de 2 tiros. Beleza, a arma não funcionou. Até aí, uma coisa já deu sorte, mas poderia ficar aí, certo? Certo. Agora vem a segunda parte, que até então, dessa ponta da história, eu não estava sabendo. Chegou o pessoal dessa obra de baixo, todo procurando saber se eu tinha morrido. Ninguém escutou tiro. Aí eu perguntei o que aconteceu para vocês terem vindo aqui. Como é que vocês já sabem que estava dando a obra fechada? Ele falou, não, cara, eles bateram lá primeiro, eles erraram. Chegaram lá, renderam todos nós, eles estavam em 2, e deram uns tapas lá nos caras, porque a gente não estava sabendo que Alexandre. Tinha um Alexandre na obra, a gente já mostrou, ele falou, não é ele. E resumindo, até que a gente se ligou que era a obra de vocês. Aí um deles teve que se dividir e vir, e o outro teve que ficar rendendo a gente, que lá tinha uns 20 e poucos funcionários. Ele falou, ele não pode abandonar aqui e os 2 para lá. Um de nós podia chamar a polícia, ligar para alguém. Então ficou um que teve que ficar rendendo e o outro subiu. Esse que estava ficando, todos os 2 estavam armados. E esse que ficou embaixo tinha um radinho. E acima encontraram todos eles que estavam lá. Então, mais de 20 pessoas. Que a ordem no radinho era, não esqueça, o assalto, o dinheiro e mate ele. Então a ordem era me matar. Lembra que a arma falhou? Mas a do outro talvez não falhasse. Para Deus nada é impossível. Foi a solução divina que foi encontrada. Eles tiveram que se dividir e não deu tempo do outro vir junto. Ele não pôde ir junto.
E aí fugiram, e aí é outro desenrolar da história, como essa história desenrolou. A única coisa que eu posso dizer é que esse assalto foi dado por um dos funcionários, né? Foi o desfecho disso tudo. Mas resumindo nessa história, quando me perguntam, Alexandre, por que você tem tantas histórias? Porque eu vivi intensamente. Alexandre, por que você tem experiência? O que te gabarita ter experiência? A vida. E por que você às vezes é tão duro e você faz uma seleção tão forte que eu não vejo fazer em outros canais para se tornar amigo de alguém? Porque a vida me ensinou isso. Eu não vivo no mundo encantado de Bob. Eu brinco que a live é o mundo encantado de Bob. Aí lá eu sou o Rei Leônidas, nós somos espartanos. É uma grande sátira a esses canais, as grandes sátiras aos mestres de papel. Porque o que te faz um mestre, o que te faz um cara gabaritado, não é gravar vídeo 100 vezes pro YouTube para mandar um pro ar quando sai direito. É viver ali dentro, é ter essas e outras histórias para contar, entendeu? Aqui eu estou contando que Papai do Céu existe, com certeza, isso é um dos livramentos da minha vida, e que obra não é para qualquer um. Então eu vejo muita gente aqui falando que está acostumado com isso, com aquilo, e eu não vejo uma bagagem nem no rosto deles. Porque quando perguntam por que você é um pouco mais duro, por isso. Porque quem fez tudo isso estava muito próximo de mim. A única coisa que eu posso dizer é que as pessoas que estavam envolvidas nisso eu conhecia há mais de 10 anos. É só isso que eu posso contar para vocês, essa parte. E isso teve um desdobramento, isso não acabou aí. Eu posso contar se vocês gostarem, se tiver um K de like aí, se nego assistir legal e eu sentir a interatividade nesse vídeo. Essa história não acabou aí, porque enquanto fui assaltado e deu errado, faltou uma coisa, o dinheiro levaram, faltou a missão deles, que era me derrubar. E o motivo era de obra, o motivo era de ficar no meu lugar, vamos dizer assim. E até hoje eu sei o desfecho dessa história, porque eu passei por ela, já fazem mais de 10 anos. Mas como não cumpriram a segunda missão, eles voltaram numa outra situação sem ser de assalto para cumprir a outra missão. Eu acho que essa história também é super interessante. Vou ver se eu consigo contar na sequência, mas capricha aí no like, galera. Porque quando eu abro uma história dessa, apesar de eu não estar falando nomes nem situação, eu estou expondo uma coisa particular minha para vocês aprenderem. Que eu já vi até gente há pouco tempo falando aqui para mim, pô, parece que tu tem uma boa bagagem, né? Tem uma boa bagagem. Eu não ensino só o que deu certo, eu ensino as coisas que dão errado. E aonde você deve ficar alerta. E por isso que eu posso parecer um pouco mais duro, mas é que eu tenho cicatrizes da vida. Não é o pessoal acha que eu sou duro porque eu tive um derrame, aí eu sou amargurado, porque eu fiquei deficiente. Não, eu fico feliz de estar vivo. Eu me tornei um cara mais duro com as pessoas, porque mesmo hoje em dia, com toda essa bagagem, eu caio numas furadas, e como sempre esse ano eu caí em algumas, de pessoas que falam doce comigo, e você fica ali comovido com a pessoa e você está tomando uma grande volta da pessoa. Então é isso. Essa historinha é essa. Gostou? Deixa o like, comenta aí. Não gostou? Dá o dislike. E assim, se tornem mais duros. Principalmente, procurem falar a verdade aqui no YouTube. Eu falo e repito. Existe o glamour da construção civil. E a construção civil é isso aqui que eu estou contando para vocês. E vai ter um desdobramento. Isso não acaba até eu solucionar qual era a questão, que eu não sabia até então, eu estou sabendo agora, mas eu não sabia. Então a missão deles continuou, e eles vieram de novo. Uma coisa vocês já sabem no segundo capítulo dessa história, que deu errado para eles, porque eu estou aqui contando para vocês. Agora, a sagacidade, por que deu errado para eles. Valeu, até a próxima aí, espero quem assistiu até o final. Eu fiz assim, ó, no final, vamos ver quem assistiu até o final? O assopro. E valeu, galera. Parem de... Esses dias até uma pessoa, um jovem, falou assim, você é muito amargurado demais. Quando você ficar mais velho, você vai entender que a vida ela bate. E aquele segundinho de prazer que você tem em qualquer coisa que te dê felicidade, aproveita e para de reclamar.